todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas ao Backstage Podcast. Eu sou o Marcelo Luibeck e esse é meu programa de entrevistas. Na segunda temporada do Backstage, eu converso com especialistas para aprofundarmos sobre assuntos importantes e que estejam em alta na nossa sociedade. No episódio de hoje, vamos falar sobre Israel, desde sua formação enquanto Estado até suas contradições e desafios atuais. Para isso, eu chamei o historiador João Miragaia, judeu brasileiro que vive em Israel e atua como assessor do Instituto Brasil-Israel. Ao lado de Marcos Gorenstein, ele apresenta semanalmente o podcast Do Lado Esquerdo do Muro, dedicado a falar sobre assuntos sensíveis e complexos da atualidade israelense. Seja muito bem-vindo ao Backstage Podcast, João. Obrigado, Marcelo. Um prazer estar aqui. Eu queria iniciar falando sobre o sionismo, porque eu acho que é uma palavra que está bastante em alta por motivos ruins, talvez. Apesar de hoje o sionismo ser visto por grande parte da sociedade, principalmente a ala mais à esquerda da sociedade, como quase como um palavrão, como uma palavra que foi criminalizada, ainda assim a esmagadora maioria dos judeus do mundo se consideram sionistas. Então eu queria entender brevemente assim a origem histórica do sionismo, mas também que você explicasse por que a grande maioria dos judeus do mundo hoje se consideram sionistas e o que está acontecendo para que essa palavra tenha sido criminalizada hoje em dia. Bom, Marcelo, essa é uma, você me abriu uma opção aqui para eu discorrer durante um bom espaço de tempo. Então, caso eu desvirtue ou fique muito extenso, pode sentir à vontade para me cortar ou para me fazer perguntas, porque de fato se trata de um tema com uma complexidade e uma riqueza histórica muito grande. A questão é a seguinte. O sionismo, né, ainda que algumas pessoas tentem pintá-lo de outra maneira, ele rigorosamente e essencialmente é o direito de autodeterminação nacional do povo judeu. O direito de autodeterminação dos povos, ele é um direito reconhecido pelas duas principais correntes do século XX, né? Tanto pelo socialismo, através do Lenin, que reconheceu a autodeterminação dos povos, quanto pela Carta uma carta produzida pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido, que também, um pouco após a Segunda Guerra Mundial, que também reconhece o mesmo princípio. Ou seja, a ideia é de que os povos podem se autodeterminar e pleitear seu lugar enquanto povos autodeterminados. E o povo judeu, ele foi mais um dos diversos povos ao longo da história contemporânea que decidiram se autodeterminar uma nação e se autoemancipar nacionalmente através da criação do seu Estado Nacional. É importante dizer, o povo judeu, ele historicamente sempre foi um povo. Ele sempre se considerou, o povo judeu sempre se considerou e sempre foi considerado pelas sociedades onde eles se encontravam como um povo. A ideia de que o judaísmo pode ser somente uma religião é uma ideia recente, é uma ideia que surgiu no final do século XVIII, especialmente através das ideias do iluminismo, e principalmente no século XIX, através do Moisés Mendelssohn, que é o pai do iluminismo judaico. Em hebraico a gente usa a expressão Ascalá, que se refere à ideia do judeu e cidadão ao mesmo tempo. Você pode ser judeu em casa e cidadão na rua. Então ele se refere ao judaísmo somente como uma perspectiva religiosa, e como a religião era entendida na Europa centro-ocidental naquele momento, ela é um elemento da vida privada. A religião não é pública. O Estado laico estava surgindo naquele momento. As filosofias de vida não religiosas estavam se difundindo. Então o judaísmo também foi entendido dessa maneira por uma corrente judaica que, em determinado momento, na Europa Ocidental, que é onde viviam cerca de 10% dos judeus do mundo, 10 a 15%, ela se tornou uma corrente majoritária. A ideia de que o judaísmo ele pode ser somente uma religião. No entanto, ao redor do mundo, isso não foi assim. Tanto porque os judeus se recusavam, em parte, a integrar o contexto nacional e abrir mão da sua identidade judaica enquanto nação, especialmente quando a gente se refere aos judeus ortodoxos, né? Ou porque as próprias nações, na Europa Oriental, no mundo árabe, no mundo islâmico, recusavam a ideia de que o judeu pudesse ser cidadão. Então, o sionismo ele é uma ideia
que visa resolver o que a gente chama de questão judaica, que é que é esse conflito existente ao redor do mundo, que coloca, na verdade, um conflito existente porque as sociedades assim colocavam, e o próprio povo judeu também entendeu dessa maneira, que a princípio consideravam que era impraticável a ideia de que você possa ser judeu e cidadão, porque o judeu, por definição, ele tem como sua principal identidade a identidade judaica, o pertencimento ao povo judeu. Então, o sionismo ele vem responder essa questão. Ele é uma das respostas para a questão judaica, que é a ideia de que os judeus sim são um povo interessado na autodeterminação nacional e que deseja constituir seu Estado. Agora, se a gente for ultrapassar todo esse período, inclusive o que se refere à criação do Estado de Israel, que eu acho que é um salto muito grande que a gente vai dar, e quando a gente dá esse salto, a gente acaba deixando de avaliar uma série de questões, mas se a gente se eu vou responder para a segunda pergunta agora, dando esse salto, o sionismo ele passa a ser um palavrão, ele passa a ser uma ofensa, ele passa a ser uma ideia ilegítima, por 3 razões, eu diria. A primeira razão é a razão antissemita. É a ideia de que os judeus não têm direitos. Né? Os judeus não podem ter direitos não ao Estado Nacional, não à cidadania ou a nada. Né? O judeu ele é um elemento social desprezível, que causa mal à sociedade, que deve ser ou eliminado, ou afastado, ou enfim, tratado como diferente. Né? Inevitavelmente, essas pessoas existem, elas não discursam dessa maneira como antes, porque o antissemitismo, ele, por sorte, ele é um crime na grande maioria dos países do mundo, mas as pessoas que pensam assim, elas estão por aí, e não são poucas. A segunda razão pela qual o antissemitismo, perdão, o sionismo ele é questionado é por conta do que aconteceu ao longo do tempo para que o Estado judeu fosse criado. O Estado judeu ele foi criado, a gente gostando ou não dessa verdade, num processo que não dá ao povo palestino, que não deu ao povo palestino o seu direito de autodeterminação nacional. E a gente pode aqui debater 1000 anos enfim, de quem é a responsabilidade maior, né? Se os palestinos que recusaram e foram intransigentes com a ideia da criação do Estado judeu são os responsáveis os principais responsáveis pela não criação do seu Estado palestino até hoje, ou se a criação do Estado de Israel se deu em função da opressão da população árabe local, enfim, majoritariamente, ou as duas opções são corretas, enfim, a gente pode debater aqui, mas o fato é que hoje a gente não tem um Estado palestino, e onde os palestinos viviam, hoje existe o Estado de Israel, e o drama palestino ele acompanha a gente até os dias de hoje. E a terceira razão, que ela dialoga muito com a segunda e eventualmente também com a primeira, é o fato de o sionismo ele ser associado ao movimento colonialista, aos movimentos colonialistas europeus, e que ele já é ilegítimo por definição, porque o colonialismo é um movimento, na verdade, enfim, colonialismo contemporâneo, digamos assim, que aflorou no século XIX, principalmente, no início do século XX, ele oprimia populações autóctones, ele foi realizado principalmente por países europeus, por potências, por metrópoles europeias, com o objetivo de civilizar, entre aspas, regiões do globo cuja cultura não fosse a cultura judaico-cristã, né? Segundo essa visão, e expandindo o capitalismo industrial para esses lugares, explorando as massas também nesses lugares. E uma corrente que se fortaleceu muito no século XX, dentro da academia principalmente, considera o sionismo como um movimento colonialista, como parte desses movimentos colonialistas, como o último bastião do colonialismo europeu no século XXI, e, portanto, seria ilegítimo. Né? Então, essas são as razões, principalmente, para que o sionismo tenha virado um palavrão. Enfim, e como eu disse, essa terceira vertente, ela dialoga com as outras duas. Né? Eu acho que a segunda vertente, de que considera que o sionismo é responsável pelos males da população palestina, desde que esse debate seja feito de maneira honesta, ela tem uma razão de ser. E, de fato, a criação do Estado de Israel implicou no drama palestino de hoje em dia,
E isso a gente não pode negar, né? Hoje em dia, ao longo praticamente da segunda metade do século XX até agora. Isso não quer dizer que o sionismo deixe de ser legítimo, porque o sionismo é o direito do povo judeu à autodeterminação nacional, mas que talvez a forma como isso foi colocado em prática tenha tido graves problemas e que precisam ser tratados de maneira adequada e ser solucionados, mesmo quase 80 anos depois. Hoje em dia, acho que eu consigo notar isso com mais facilidade, mas talvez isso tenha acontecido muitas vezes ao longo da história. Existem vários sionismos, né? Eu consigo olhar para o sionismo como esse movimento de autodeterminação, essa vontade de voltar para sua terra de origem, de Israel existir como um Estado. Mas existe também um sionismo expansionista, né? E eu acho que ele pode ser visto na figura do Smotrich, do Ben-Gvir e até do próprio Netanyahu. E eu acho que é importante a gente ter uma dimensão do sionismo como um movimento nacionalista tal qual outros movimentos nacionalistas aconteceram. Então, como outros estados-nações foram formados por movimentos nacionalistas que depois podem ter vertentes expansionistas, pode ser que o sionismo também seja colocado na mesma categoria. Eu queria que você explicasse um pouco essas vertentes do sionismo e como que ela é vista hoje, principalmente na sociedade israelense, assim, como que a sociedade lida com essas vertentes. O sionismo, existem dois debates sobre o sionismo, né? Você tem o debate no meio intelectual e na academia, de fato trata dessas temáticas que você está trazendo agora aqui, de maneira aprofundada, e você tem o debate público. No debate público, a expressão sionismo, ela ao contrário, né, justamente da maneira oposta que acontece ao redor do mundo, ela serve para você deslegitimar determinados setores na sociedade israelense. Por exemplo, quem não se considera sionista é deslegitimado, né? Eu não formo governo com partidos não sionistas, né? Então é como se fosse uma espécie de criminalização desse tipo de movimento, né? Ou a esquerda não é sionista, vocês, enfim, são anti-sionistas. Então é extremamente contrário do mundo. Enquanto ao redor do mundo você chamar a pessoa de sionista significa uma ofensa, em boa parte, pelo menos dos círculos progressistas, aqui em Israel, se chamar a pessoa de não sionista você negar que a pessoa seja sionista, ou que um grupo político seja sionista, é uma ofensa aqui, né? E a verdade é que o debate não avança além disso. Não tem de fato uma discussão pública sobre o que é sionismo, sobre as formas de sionismo, nada disso, né? O sionismo praticamente é sinônimo de patriotismo quando a gente fala enfim, no debate público em Israel, um debate não acadêmico. Agora, é evidente que existem diversas correntes no sionismo, sempre existiram, né? Muita gente cita o Theodor Herzl como o pai do sionismo, mas isso não é verdade, né? O próprio Herzl admitiu isso, porque quando ele teve conhecimento do livro Autoemancipação, do Leon Pinsker, que foi escrito em 1881, ele disse: se eu tivesse lido esse livro antes, não teria escrito o Estado Judeu. Enfim, então o sionismo existia já 15 anos antes da publicação do livro do Theodor Herzl do Estado Judeu, inclusive já incentivava o próprio livro do Pinsker e outros intelectuais, outras movimentações na Europa Oriental já incentivavam imigrações judaicas para a Palestina, com o objetivo de criar um lar nacional judaico na região, que é o que a gente chama da primeira Aliá, que é a primeira onda de imigração. Mas, enfim, a gente está falando que a ideia do Pinsker de criação do Estado Judeu, ainda que o Herzl tenha dito que não teria escrito o livro dele, é óbvio que elas se diferenciavam em alguns aspectos, porque quando você tem um projeto de autodeterminação nacional, obviamente você tem visões de como você quer colocar esse projeto em prática. Que tipo de Estado você quer criar? Você tem visões mais liberais, tem visões mais conservadoras, tem visões socialistas, inclusive marxistas, né, através do Dovder Borofov e do Narman Sirkin, que são os dois principais pensadores sionistas ligados à ala marxista, né? E você tem também correntes ligadas ao ultranacionalismo militarista, como o Zeev Jabotinsky, enfim, que naquele momento era muito próximo das ideias fascistas, né? Na Europa dos anos da década de 20, né? do século 20. Então, a gente sempre teve diversas correntes sionistas que pregavam projetos distintos, tinham como objetivo construir um Estado distinto um do outro. A única coisa que todos tinham em comum é a ideia de que o povo judeu tem o direito de autodeterminação nacional na sua terra.
Você tem grupos religiosos e grupos seculares, você tem grupos da direita e da esquerda, você tem grupos liberais e grupos socialistas, você tem uma série de correntes, e até hoje elas existem. Só que hoje elas estão. A expressão sionista ela é deixada de lado daqui dentro de Israel, para você se referir ao seu projeto. E você diz: você tem aqui o Partido Social Democrata, o Partido Trabalhista, o Partido Conservador, etc. Os projetos eles continuam em voga. Então, como você mesmo comentou, ao mesmo tempo que a gente tem grupos sionistas que são a favor, inclusive, da ideia de um Estado binacional entre israelenses e palestinos, tudo isso, né, tanto o Estado de Israel quanto os territórios ocupados, sejam um Estado só, de duas nações, e isso, de fato, é um projeto sionista, porque se você reconhece a ideia de que o povo judeu tem direito a exercer sua autodeterminação nacional nesse Estado binacional, de duas nações, uma delas é a judaica, então isso é sionismo. Né? Como você tem correntes que são a favor da expulsão das populações não judaicas, né, de um processo de limpeza étnica total do que eles chamam da terra de Israel, e, enfim, é um sionismo, evidentemente, uma corrente expansionista e de extrema-direita e ultra-agressiva. E você tem várias correntes no meio desse caminho também. Então, quem associa o sionismo a um projeto expansionista está se referindo a uma corrente do sionismo. E alguns vão dizer, mas não pode ter sionismo de esquerda porque é uma corrente colonialista. Né? Quem acredita piamente nessa visão se complica porque a gente não pode ter também um Estado binacional, né, segundo essa visão. Você não pode ter sionismo nenhum, então isso aqui tem que ser um Estado que não dá aos judeus o direito à autodeterminação nacional aqui. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que você nega a ideia de que existem teorias fundadas no meio marxista e debatidas no meio marxista que prevêem o Estado Nacional, os movimentos de libertação nacional, como um passo para a Revolução Socialista. Então, de fato, existe um projeto sionista de esquerda, não diria nem sionista de esquerda, diria sionista socialista, o material está disponível na internet, o Borohoff tem textos em inglês e em espanhol. Em português tem pouco. Para quem estiver interessado, é fácil de encontrar, é fácil de baixar, e está lá. Então, como qualquer outro movimento nacionalista, você tem correntes nacionalistas de esquerda e de direita. O Michel German sempre fala, Michel German, professor do FJ, ele sempre se refere a isso, dizendo que, por exemplo, você tem aqui, você pode pegar no caso brasileiro, o varguismo, né, ou o brizolismo, que são projetos nacionalistas de esquerda, né, e você tem a ditadura militar, que é um projeto nacionalista de direita, ou o bolsonarismo atual. E os dois são projetos de nação e projetos nacionalistas brasileiros. Cada um tinha uma ideia diferente do que fazer. O brizolismo, por exemplo, tinha a ideia da intervenção do Estado para a distribuição de renda, enquanto a gente vê que a ditadura militar concentrou renda nas mãos de poucos, enfim, teve arroz salarial e aumento da desigualdade. Enfim, os dois são projetos nacionais. O sionismo não é diferente disso, simplesmente com a ideia da autodeterminação nacional judaica. É óbvio que a gente tem aquele elemento chave, que é o elefante na sala e que você não pode deixar de debater, que e o que essas correntes dizem sobre as populações árabes, né, dentro dos seus projetos. E eu diria que cada uma delas tem uma resposta diferente para isso. Mas todas elas se referem aos árabes que viviam na Palestina, em todos os seus textos, inclusive na prática. Elas se relacionaram a isso, deram respostas satisfatórias, não satisfatórias, boas, ruins. É óbvio que, em determinado momento, havia muita ignorância sobre a situação dos árabes na Palestina, no início, antes da imigração. O Herzl escreveu uma série de besteiras sobre isso, até que ele entendeu um pouco melhor a situação, e ainda assim ficou longe de entender a complexidade da situação de fato, mas todas as correntes do movimento sionista se referiram à questão árabe na Palestina e propunham uma solução para essa questão. E a maioria dos grupos pregava a convivência entre os dois povos e sem expulsão e sem remoção de árabes aqui. A grande maioria, inclusive na direita sionista, pelo menos no mainstream da direita sionista. É óbvio que com uma separação interna entre os judeus e árabes, mas sem expulsão. Nem o próprio Jabotinsky falava em expulsão. Então, isso ele deixa claro nos escritos dele. Eu não estou aqui fazendo defesa nenhuma do Jabotinsky, eu estou dizendo simplesmente o que ele escreveu. Então, sim, houve
uma relação a isso, todas as correntes, todos os pensadores se referiram a isso, houve uma atuação em relação a isso, e de fato o que a gente pode dizer é que o, o, o resultado final dessas propostas colocadas em prática foi uma tragédia para o povo palestino. Okay? Mas a gente pode discutir os porquês também, talvez em outro momento. Onde você se coloca nessas correntes, assim? Porque é engraçado a gente ouvir essa palavra, essa questão do sionismo ser vista como um palavrão e como até criminalizada, mas a grande parte dos países democráticos do mundo colocam como uma solução para a questão de Israel e Palestina a solução de dois estados, inclusive o Brasil, né? Eu queria entender onde você se coloca e o que você pensa, assim, e também se você hoje vislumbra uma possibilidade dessa solução de dois estados. É, bom, eu sou um membro de uma corrente muito minoritária, que adepta de uma ideia que surgiu tem muito pouco tempo. Mas, enfim, vamos primeiro destacar isso no enfim, cenário global, né, que você citou agora. Isso. É, o, a ideia de dois estados é uma ideia que é praticamente recusada por dois ou três países ao redor do mundo. Né? Agora, o BRICS elaborou um texto falando sobre a agressão israelense ao Irã e sobre a questão em Gaza, e eles escreveram um manifesto a favor dos dois estados. Isso com a participação da Arábia Saudita, que é um novo membro do BRICS. Toda a Liga Árabe é a favor da ideia de dois estados. Inclusive, eles elaboraram uma proposta para Israel em 2002, que depois foi refeita, foi revisitada em 2007, se não me engano, com algumas questões que eles cederam, né, que eles flexibilizaram essa posição. Toda a Liga Árabe é a favor de dois estados. Os únicos dois países relevantes no mundo que hoje dizem não ser favoráveis a dois estados são Israel e o Irã. Todos os outros países do mundo, praticamente, toda a Europa, toda a América Latina, todos os países da Ásia, a China, o Japão, a Coreia do Sul, todos os países são favoráveis à ideia de dois estados. Talvez você possa pegar o Afeganistão, contrário também à ideia de dois estados, mas, enfim, são raríssimos. Enfim, então, o que a gente pode dizer é que o mundo reconhece, de maneira In- geral, Inclusive as o lideranças palestinas. a autoridade palestina é favorável à ideia de dois estados desde os acordos de Oslo. Enfim, eles reconhecem o Estado de Israel e são a favor da negociação por dois estados. Os palestinos são, tirando Israel, o Irã, mas talvez alguns pouquíssimos países irrelevantes para o cenário global, o mundo inteiro reconhece tanto o direito dos judeus à autodeterminação nacional como o direito dos palestinos à autodeterminação nacional. Então, ainda que a gente possa dizer que a ideia de dois estados não é uma ideia tão viável quanto um dia já foi, por conta do que vem acontecendo nos últimos anos, essa ideia tem um amplo apoio global. E ela não pode ser descartada de forma alguma, porque ela, aparentemente, aos olhos das grandes potências de todas as nações ao redor do mundo, da imensa maioria delas, ela é a ideia mais viável. E você tem que trabalhar com a ideia que tem legitimidade do ponto de vista internacional, né? Da diplomacia internacional, da comunidade internacional como um todo. Eu sou favorável a um movimento que surgiu em 2014 ou 2015, que eu tive nas primeiras reuniões deles, depois eu me afastei um pouco, por conta de algumas discordâncias também, porque eu tive 4 anos que eu não morei em Israel nesse tempo, e eu acabei me afastando desse movimento, mas ideologicamente eu ainda me coloco muito mais próximo deles de qualquer outro, que é um movimento chamado Dois Estados, uma Terra. Uma só terra, né? Que em inglês se diz, terra não é exatamente a tradução, em inglês diz two states, one homeland, que é a ideia de que você tenha dois estados com fronteiras abertas. Ou seja, os palestinos seriam cidadãos do Estado palestino, os israelenses seriam cidadãos do Estado de Israel, as fronteiras seriam com base nas fronteiras de 67, mas as pessoas poderiam morar onde elas quisessem. Né? Elas pagariam impostos de acordo com o lugar que elas morassem, mas teriam seus passaportes, enfim, ligados ao lugar, à sua nacionalidade, obviamente, e votariam nos seus países. Isso garantiria aos judeus uma maioria no Estado de Israel e aos palestinos uma maioria no Estado palestino. Isso seria uma questão muito mais fácil de resolver, por exemplo, a grande questão dos refugiados palestinos, que é um dilema grande, porque Israel se nega a reconhecer o direito de retorno dos refugiados palestinos para não perder a maioria judaica no Estado de Israel.
E dessa maneira você poderia dar o direito à pessoa a retornar à sua casa, ou uma indenização, uma reparação, sem perder a maioria judaica nesse Estado, né? Eu acho que esse projeto ele tem muito a crescer, ele tem muito a melhorar. Ele já melhorou, através dos debates, já melhorou bastante desde que ele foi criado, desde que a ideia surgiu. Mas eu como um sionista socialista original, eu vejo problemas, né? Eu acho que hoje a diferença econômica entre os israelenses e os palestinos é muito grande, e nada impediria que judeus comprassem é, é, casas e territórios e empreendessem em territórios palestinos, os mais valorizados, e com o passar do tempo esses palestinos tivessem que se mudar para regiões mais pobres, dentro do seu próprio estado, por exemplo, enfim, e quem evitaria que isso acontecesse dentro da loja capitalista? Né? Acho que ninguém. Então, dentro desse projeto, pelo menos. Então, ele tem muito a crescer, tem muito a melhorar. São problemas, mas eu acredito que essa seja a melhor alternativa. Agora, você me pergunta, isso é viável hoje? Hoje, o que é viável é pedir o fim da guerra em Gaza. É pedir o fim das operações israelenses em Gaza, é pedir a entrada urgente de ajuda humanitária, é pedir a soltura dos sequestrados para ontem. E isso é urgente, isso é o viável para hoje. É por isso que a gente tem que brigar hoje. Não adianta falar em 2 estados, não adianta falar em refugiados palestinos com reparação, enquanto tem gente morrendo agora. Né? Quando a gente está conversando, tem gente morrendo, tem gente passando fome, tem gente sem receber serviços médicos, tem gente sendo torturada. Enfim, essa é a situação que a gente vive hoje. Então, a ideia de 2 estados ela vai vingar? Ela é a única que hoje em dia tem respaldo e legitimidade internacional. Ela só precisa encontrar legitimidade aqui dentro de Israel. Mas dado a autoridade palestina, eles não estão interessados nisso. Olha, eles dizem que estão. A maneira que a gente descobrir é sentando para negociar. É verdade que a autoridade palestina recusou as propostas feitas até agora, e a autoridade palestina nunca fez uma proposta. Nunca sentou e disse: essa é a minha proposta. Né? Mas também é verdade que Israel também recusou propostas. A proposta da Liga Árabe, por exemplo, que foi feita mais de uma vez. O mapa do caminho do Bush, Israel empurrou com a barriga. A proposta francesa de 2011 ou 12 também Israel recusou. Então, os dois lados precisam sentar para negociar, que é uma coisa que não acontece desde 2010. Enfim, a 4 olhos, né? E chegar numa conclusão, chegar num resultado. Enquanto isso não acontecer, é muito fácil acusar o outro não quer. Mas a gente precisa que isso aconteça. E para isso acontecer, antes de tudo, a gente precisa interromper o ciclo de violência. Com o ciclo de violência acontecendo do jeito que está, não tem como negociar. E também não vai acontecer no dia seguinte. Não vai ter negociação no dia seguinte que acabar a guerra em Gaza. Vai demorar um pouco mais. E as feridas, elas estão abertas. Né? E vai demorar bastante para serem cicatrizadas. Mas talvez elas acelerem. Talvez essa situação terrível pela qual a gente passa hoje, elas talvez acelerem a ideia da criação do Estado palestino, porque a gente vê que, historicamente, os momentos de maior crise, eles foram os que impulsionaram resoluções políticas. Depois da Guerra de Yom Kippur, que foi uma guerra muito traumática para Israel, teve a paz com o Egito. Depois da primeira intifada, teve os acordos de Oslo. Depois da segunda intifada, teve a desconexão de Gaza. Enfim, talvez agora, eu disse agora há pouco tempo, depois do pior conflito interno entre os judeus e árabes dentro de Israel, que foi em 2021, a gente teve um partido árabe entrando no governo em Israel. No momento que a gente menos espera que essas coisas possam acontecer, historicamente, a gente vê que elas acontecem. Então eu deixo um espaço para ser otimista, mas eu só posso ser otimista quando o ciclo de violência atual acabar. Enquanto não acabar, eu não posso ser. Mas essa é a ideia. Você precisa debater a ideia de 2 estados, seja ela qual for, porque a ideia de um estado binacional, hoje, ela, com exceção de círculos acadêmicos, ou do discurso de progressista de gente que não está aqui, ela não existe no Oriente Médio. Isso não é comentado, isso não é debatido, porque isso não é real. Você falou de uma negociação entre o Estado de Israel e a autoridade palestina. O Hamas também não teria que entrar nesse acordo e o Hamas estaria disposto? Não, o Hamas não está disposto. Exatamente por isso que o Hamas não pode fazer parte desse acordo. Porque o Hamas sabota esse acordo. Todas as vezes que os acordos começam a ser costurados, o Hamas ataca Israel, realiza ataques terroristas ou dispara foguetes para sabotar esse acordo. Né? Do mesmo jeito que há elementos da sociedade israelense também que sabotam esse acordo. O mais famoso deles é o sujeito que eu me recuso a dizer o nome em voz alta, né? Que assassinou o primeiro-ministro Yitzhak Rabin em 95, quando ele estava prestes a
avançar na verdade, com o segundo passo dos acordos de Oslo, que era que se encontrasse uma solução definitiva para até 5 anos depois dos acordos serem assinados. Então, o Hamas que sabota essa ideia, que se recusa, é totalmente intransigente à ideia da presença de judeus na região, exceto aqueles que já estavam antes das primeiras imigrações sionistas, isso diz o Estatuto do Hamas, e obviamente que essas pessoas se casaram, tiveram filhos com imigrantes, então essas pessoas não existem mais, né? Ou seja, o Hamas é contra a ideia de judeus aqui na Palestina, no caso, segundo a terminologia deles, não tem atualmente como o Hamas fazer parte dessas negociações. E realmente isso é um problema, porque o Hamas governa hoje a faixa de Gaza, e o Hamas é um grupo importante na sociedade palestina. E qual é o melhor meio de você diminuir a influência do Hamas e aniquilar a possibilidade do Hamas sabotar um acordo desses? É você fortalecer os grupos palestinos que estão interessados nesse acordo. E é justamente o contrário do que os sucessivos governos de Netanyahu fizeram nos últimos 15 anos. Eles fortaleceram o Hamas, nos últimos 16 anos, na verdade, fortaleceram o Hamas, eles sabotaram as negociações, inclusive permitiram a entrada de recursos, dinheiro, inclusive em malas de dinheiro vivo, no Hamas, porque o Hamas era um inimigo mais interessante do que a autoridade palestina, porque o Hamas era o pretexto que o governo precisava para não negociar a ideia de dois estados, uma vez que ideologicamente o partido Netanyahu é contra a ideia de dois estados. Então, basicamente, a gente precisa encontrar um meio de enfraquecer o Hamas. O Hamas militarmente está muito enfraquecido hoje. Talvez seja um momento adequado para poder fortalecer novamente a autoridade palestina. Mas é justamente o que o governo israelense se recusa a fazer também hoje, inclusive no dia de hoje, né? A diferença é que hoje eles já não fortalecem mais o Hamas como antes, mas eles se recusam a uma alternativa ao Hamas. Como se fossem aparecer do dia para a noite grupos dispostos a controlar a faixa de Gaza, grupos não palestinos dispostos a controlar a faixa de Gaza. Isso não vai acontecer. Vai controlar a faixa de Gaza vão ser grupos palestinos, a menos que não haja palestinos na faixa de Gaza, que inclusive é a ideia de parte do governo Netanyahu, né? E que estão tentando colocar essa ideia em prática com todo o esforço possível e encontrar um respaldo, pelo menos do ponto de vista do discurso, no governo Trump. Então, partindo um pouco para a guerra e para sua vivência com a sociedade israelense, eu queria trazer duas pesquisas que foram feitas sobre a percepção tanto dos palestinos quanto dos israelenses sobre tanto o 7 de outubro quanto a guerra hoje em Gaza. Numa pesquisa feita pela Palestinian Center for Policy and Research, o ataque ao Hamas foi apoiado por cerca de 72% dos palestinos, incluindo 52% em Gaza e 85% na Cisjordânia. E uma pesquisa divulgada recentemente pelo Haaretz, jornal de Israel, mostra que 82% dos judeus israelenses apoiam a expulsão de civis de Gaza. Eu, ouvindo no seu podcast, eu vi um episódio que você disse muito bem sobre como a gente tem que ter um olhar diferente para uma população que vive sobre uma guerra e como a radicalização de palestinos e de israelenses é um produto desse contexto. Eu queria que você compartilhasse um pouco dessa sua visão sobre esse lado humano, mas também complexo da radicalização das populações e também como que os governos se usam desse sentimento que por vezes pode ser até muito justificado, né? Por exemplo, de um pai israelense, por exemplo, que tem seu filho sequestrado, assim, eu consigo muito entender uma radicalização dessa pessoa, mas como que os governos usam dessa radicalização para que seus interesses sejam colocados em prática? Eu acho que vocês no Brasil viveram uma situação de radicalização da população com relação ao tema da segurança, por exemplo. Então, vivem atualmente, mas chegaram ao auge nos últimos anos, né? Quando, por exemplo, a solução para se combater a criminalidade passou a ser votar num candidato que arma a população. Ou seja, a ideia de que a violência é o melhor método de você combater a violência. Você fazer com que as pessoas acreditem que o discurso agressivo, né, de que tira direitos humanos, que essas pessoas são vagabundos e que então, quando um discurso desse ele é legitimado, a gente vê a radicalização da população. E por que existe essa radicalização? O Brasil chegou a um nível de 60 mil homicídios por ano. Então, isso justifica
esse discurso? É evidente que não. Mas isso explica como que essas pessoas conseguem encontrar respaldo público para esse discurso violento. Isso aconteceu e acho que quando a gente tem grandes reveses sociais e uma impopularidade, uma insatisfação da população com determinados temas, os discursos radicais eles encontram eco. Né? E eu não acho que o radicalismo ele é sempre ruim. Existem mudanças radicais que são fundamentais e são importantes de serem feitas. Mas o discurso que prega violência e que desumaniza, ele muitas vezes encontra eco quando você consegue usar a situação para apontar os responsáveis pelo teu problema, os inimigos. Né? E num ambiente de guerra, e só quem viveu uma guerra entende, vai entender o que eu estou falando agora, mas o ambiente de guerra ele é muito mais propício a esse tipo de situação do que qualquer coisa, de qualquer outra realidade enfim, que não seja de guerra, que você possa ter vivenciado na sua vida. E o 7 de outubro, por exemplo, ele foi um evento extremamente traumático para a população israelense. Ele foi o dia em que mais judeus foram mortos desde o Holocausto. Assim, hoje, esse evento em Gaza, que por muita gente considera um genocídio, né, ele não teve um dia que o Estado de Israel tenha matado metade das pessoas que foram mortas, dos israelenses que foram mortos no dia 7 de outubro. Em nenhum dia, desde 7 de outubro de 2023, a gente teve 600 palestinos mortos. A gente chegou a ter 500 e pouco, mas não teve os 1.200, né, 1.216, se não me engano, que foram os mortos israelenses no dia 7 de outubro, fora os 230 e tantos sequestrados, 240 e tantos sequestrados, e mais os que foram agredidos e violentados, e feridos, e estuprados, enfim, e etc. Foi um evento absolutamente traumático, causou muita destruição, que ressuscitou na cabeça de muita gente o pós-trauma do Holocausto. Escrevi agora um artigo que vai ser publicado numa revista que vai ser no ano que vem sobre como a memória do Holocausto ela também suscita essa ideia do pós-trauma e da reação violenta do pós-trauma na sociedade israelense. E não me espanta, infelizmente, que a resposta da sociedade israelense ao 7 de outubro tenha sido uma resposta tão violenta contra os palestinos, tanto do ponto de vista prático quanto do ponto de vista da mentalidade coletiva, né? Enfim, da ideia da opinião pública, como a gente vê nessas pesquisas. Né? As pesquisas que você citou, e da mesma maneira que eu estou falando sobre a cidade israelense, eu poderia falar sobre a cidade palestina. Né? Gaza vive um bloqueio desde 2007, foi bombardeado por Israel de maneira intensa em pelo menos 7 ocasiões desde então, 4 guerras com Hamas e 3 com a Jihad Islâmica, além de outras operações israelenses feitas em Gaza. Durante muito tempo, trabalhadores de Gaza não puderam entrar em Israel para trabalhar, não tiveram acesso a produtos básicos, né? Enfim, e a Cisjordânia também vive uma rotina de ocupação constante também desde 67, com soldados que podem entrar na sua casa e revirar tudo. Tem histórias de crianças que fazem xixi na cama porque tem medo que soldados entrem na sua casa. Uma pessoa que mora em Ramallah, que vai para Belém, que é uma distância que você faria em meia hora, às vezes pode demorar 4 horas para visitar um familiar por causa da quantidade de checkpoints que você tem. Então, é uma situação que você sente indignação, que você sente você pode facilmente transformar isso em ódio. O Hamas faz isso muito bem, a extrema-direita de Israel faz isso muito bem, e eles conseguem mobilizar esses discursos. Ainda assim, a maioria a sociedade, tanto a sociedade israelense como a sociedade palestina, até o 7 de outubro, sempre foram, majoritariamente, desde os anos 90, né, a favor da ideia de 2 estados. A gente sempre teve uma maioria, tanto em Israel quanto nos territórios palestinos, favoráveis à ideia de 2 estados. Uma maioria que estava diminuindo em Israel nos últimos tempos. Na cidade palestina, eu não tenho eu não tenho uma instituição que tenha feito uma pesquisa de maneira sistemática durante tanto tempo para a gente poder avaliar a curva. Mas em Israel a gente tem. Em 2021 chegou a ficar em minoria, mas uma minoria tipo de 52 a 48, né, dentro do empate técnico, e depois recuperou a maioria. Mas depois caiu agora, depois de 7 de outubro, para não recuperar mais. Né? Tá 1/3 da população israelense hoje se considera a favor da ideia de 2 estados, que é o menor número registrado desde os anos 90. Agora, eu vi essa pesquisa que você relatou, que foi divulgada pelo jornal Haaretz, mas foi feita por um instituto de pesquisa de uma universidade dos Estados Unidos, é uma pesquisa
complicada, né? Que a metodologia dela é muito complicada, porque ela muitas vezes não dá a opção não sei, porque ela direciona também parte das respostas, fazendo combinações com episódios bíblicos. Enfim, é uma pesquisa que para mim, ela foi muito complicada. E eu li uma crítica do professor da Universidade de Tel Aviv, que fez uma pesquisa com perguntas semelhantes e cujo resultado não foi o mesmo. Foi um resultado ruim, né, digamos assim. Foi um resultado que apontava o nível da barbárie e da falta de empatia do israelense, mas não era 82%, era 50%. Né? E esse mesmo professor da Universidade de Tel Aviv que discutia, que criticava essa pesquisa, ele disse o seguinte: nos anos 80, antes dos acordos de Oslo, eram menos de 10% dos israelenses que eram favoráveis à ideia de dois estados. Ou seja, esses números, eles podem mudar. O contexto ajuda a que eles mudem, facilita essa mudança. Se você oferece otimismo, se você oferece cooperação, a população começa a olhar para o outro lado de uma forma diferente. Se você provoca ódio, ela vai olhar para o outro lado, enfim, de uma maneira odiosa. E a mesma coisa acontece com os palestinos. A pesquisa, no caso dos palestinos que apoiaram o 7 de outubro, se você lê a pesquisa feita posteriormente pelo mesmo instituto, eles perguntam para a população palestina quantos viram imagens do 7 de outubro. E era menos da metade. Menos de 15% acreditavam que aquelas imagens fossem verdadeiras. Então, se você não acredita que aquela imagem é verdadeira, é fácil você apoiar uma ação como aquela, porque você está acreditando no que chega em você. E aí o papel dos meios de comunicação é muito relevante, porque os meios de comunicação israelenses que não falam agora começaram a falar no último mês sobre a catástrofe humanitária em Gaza, sobre a situação de sofrimento da população civil em Gaza. Antes davam espaço para diversos discursos que pregavam, inclusive, o extermínio dos palestinos em Gaza, ou pelo menos parcial, né, genocídio. De repente, agora estão começando a se referir à catástrofe humanitária em Gaza, porque o mundo inteiro também está chamando a atenção para isso. Mas quando os meios de comunicação estão remoendo o 7 de outubro durante um ano e meio, não falam sobre o sofrimento da população civil, e quando falam, culpam o Hamas por aquilo, compram a narrativa do exército de maneira integral, é óbvio que não vai ter empatia por parte da população. A população conhece quem sofreu o 7 de outubro. Quase ninguém, acho que quase nenhum israelense não conhece ninguém que estava lá na região fronteiriça com a faixa de Gaza, que não teve algum conhecido que passou por um perrengue danado, ou que foi sequestrado, ou que foi assassinado. Eu conheço gente que está sequestrada agora em Gaza, que trabalhou comigo, um cara que me dava muito bem. Conheço 2 pessoas que foram mortas no 7 de outubro, que está agora lá, é um dos 20 sequestrados que a gente acredita que estejam vivos. Né? Enfim, conheço a família toda dele, levei o pai dele para falar para grupos, para que possam pressionar em outros países para essa altura dos sequestrados. Conheço gente que foi morta no 7 de outubro. Então, eu consigo me identificar com essa dor porque eu conheço essas pessoas. Então, os israelenses, quando eles veem a dor que eles conhecem, com as pessoas que eles conhecem, falando na televisão, é óbvio que eles vão se identificar com aquilo, ser empáticos aos seus próximos. E os palestinos, que eles não conhecem, né, é muito mais fácil serem pintados como apoiadores do Hamas ou cúmplices ou o que seja. E eu acho que acontece mesmo do outro lado. Né? O israelense, aos olhos de um palestino, ele é um soldado. Ou é o pai de um soldado, ou é a filha de um soldado, ou, enfim, ou alguém que eventualmente vai aparecer na tua casa para te fazer mal. E as populações também não convivem tanto quanto antes, porque até a segunda intifada, 500 mil palestinos entravam em Israel para trabalhar todos os dias, que eram cerca de 15 a 20% da população palestina. E hoje não entra ninguém, hoje entram 15 mil. Né? Às vésperas do 7 de outubro, entravam cerca de 140 mil, que era o maior número registrado desde a segunda intifada. Foi a época que mais palestinos estavam trabalhando em Israel e nos assentamentos desde a segunda intifada. Quando você trabalha com a pessoa, quando você conhece a pessoa, você vai ver enfim, o cara que está construindo a tua casa, o enfermeiro que está te tratando, e você não vai dizer um terrorista. Você vai ficar um ser humano igual a você, que você quer viver bem, Humaniza, que vai conversar, né, com você, pois que vai humaniza, exatamente. Se você não vê essa pessoa, o estereótipo ele é muito mais facilmente associável e você acaba tratando essa pessoa como um terrorista em potencial, como um soldado assassino em potencial, e esse tipo de situação se aflora. Então, eu acho muito importante a gente trabalhar
pela humanização e pelo diálogo. Eu não sou político, eu não sou primeiro-ministro, não posso fazer um acordo de paz, mas eu posso trabalhar para que os israelenses conheçam palestinos, que eles entendam que se tratam, na imensa maioria dos casos, de pessoas iguais a mim, que querem ter uma vida tranquila, querem poder mandar seus filhos para a escola, voltar para casa e dormir em paz, enfim, e não tem e não quer o mal de ninguém, que quer os seus direitos, que briga pelos seus direitos, mas que é uma pessoa que está disposta a fazer as coisas de maneira pacífica e razoável. E do outro lado também. E se esse encontro não acontece, enfim, aí a gente perde a possibilidade de humanizar o outro lado e cai, enfim, na armadilha da extrema-direita, ou dos fundamentalistas religiosos. E é nessa situação que a gente está. Isso foi levado ao extremo, e a gente hoje está lidando com as consequências disso. E o conflito desapareceu das páginas do jornal quando não tem guerra. Agora não, né? Agora, obviamente que não, mas antes do 7 de outubro o conflito quase não aparecia nas páginas do jornal. A gente não, fingia que os palestinos não existiam, né? Porque a situação dos anos 2010 foi assim, né? Foi a década menos sangrenta da história do conflito. Mas eles continuavam vivendo num regime de ocupação, e a gente, com um atentado aqui e outro ali, tentava lidar com as coisas de uma maneira razoável, até que o problema explode na nossa cara, né? A gente não pode simplesmente fingir que eles não existem, enfim, exceto, obviamente, os soldados que estão ali o tempo inteiro vendo aquela situação, e os grupos de direitos humanos, porque, de repente, uma hora a realidade acaba sendo mais cruel do que a gente pensa. E, obviamente, que eu não estou justificando o 7 de outubro, de jeito nenhum. 7 de outubro foi uma ação terrorista bárbara, das mais cruéis que eu vi na minha vida, e não tem nenhuma justificativa aquilo. E nenhum movimento de resistência na história realizou um ataque tão mortífero quanto o que o Hamas fez. Tão cruel, tão bárbaro, com tantos relatos, com tantas provas, com tantas evidências de barbárie, pura barbárie. Mas a gente consegue explicar como aquilo foi possível, né? Enfim, o Hamas surgiu em 87, quando Israel ocupava a faixa de Gaza. O Hamas não surgiu em 1945, né? Não surgiu antes da criação do Estado de Israel, nem antes da ocupação. Querendo ou não, eles são uma resposta à ocupação. E o melhor caminho de você eliminar grupos como o Hamas é acabando com a ocupação. Inclusive, sobre a barbárie do ataque, né? A região que foi atacada era uma região super progressista de Israel, né? Inclusive, nomes muito importantes que pregavam por uma solução pacífica foram mortos ou foram sequestrados. Pregavam e faziam, né? Uhum. Teve um senhor que foi assassinado que o trabalho, tipo, ele há anos era voluntário, num projeto para levar palestinos de Gaza para serem atendidos em hospitais israelenses. O cara brigava com o governo e com o exército para fazer isso. E foi morto no ataque do 7 de outubro. É uma situação hiper complexa, assim. Te escutando, assim, eu comecei a escutar o seu podcast a partir do ataque de 7 de outubro, porque foi um momento que eu comecei a sentir que eu precisava escutar alguém que tivesse uma. Óbvio que a sua vivência é muito diferente da minha, você mora em Israel, eu moro aqui no Brasil, enfim, mas que tivesse alguma origem parecida com a minha, que tivesse algo que pudesse me explicar aquela angústia que eu estava sentindo. E eu acho que eu encontrei no podcast de vocês isso. Recentemente eu ouvi você falar sobre genocídio, né, sobre a palavra genocídio, e sobre a memória que isso causa nos judeus. O ataque de 7 de outubro, inclusive, ele foi arquitetado de uma forma que a memória do Holocausto fosse revivida, né? E essa memória do Holocausto ela é muito presente nos judeus e eu acho que talvez quem não seja judeu ou não conheça um judeu tenha uma dificuldade de entender isso. E eu te falo como um judeu, meu avô ele foi para campo de concentração e é sobrevivente do Holocausto, então ele construiu a família aqui no Brasil. Eu não conheci meu avô. O que eu sei do meu avô é pelo que meu pai me fala, e também meu avô é uma pessoa muito quieta e ele não. Nem meu pai sabe muito sobre meu avô. E de alguma forma, o fato do meu avô ter vivido isso que ele viveu me acompanha a minha vida inteira. E eu tenho descoberto isso recentemente. Falar a palavra genocídio para nós é muito complicado, assim. Remete a um momento tenebroso da nossa história e pensar que uma parte, e talvez uma parte importante do que é ser judeu hoje, que é Israel, possa estar cometendo um genocídio contra um outro povo, é algo que
machuca profundamente e também machuca profundamente ouvir essa palavra sendo banalizada por pessoas que não entendem essa realidade. Então, pessoas que falam sobre genocídio, desde o 7 de outubro tinha pessoa falando de que estava acontecendo um genocídio em Gaza. Então, com toda essa contextualização, eu queria te ouvir sobre o que você acha que acontece hoje em Gaza é um genocídio e sobre o cuidado que se deve ter ao falar sobre genocídio. Então, é o seguinte, eu acho que genocídio, ele é uma categorização jurídica. Eu não sou jurista, muito menos de direito internacional, de crimes contra a humanidade, e eu não sou a pessoa adequada para poder fazer uma avaliação de o que é, o que não é, ainda mais porque eu não estou investigando esse caso, né? Eu recebo informações através de meios de comunicação. Enfim, e de poucas fontes que eu tenho que, de alguma maneira ou de outra, estão próximas da situação, mais próximas que eu. Então, tudo que eu falo é através da minha percepção sobre a leitura que eu faço das notícias que chegam a mim. E isso eu tenho que deixar muito claro. Eu não sou juiz para dar veredito e a minha avaliação do caso ela não tem que ser ela não tem absolutamente nenhuma autoridade sobre nada, né? É só a minha percepção da situação. Eu digo o seguinte, tá? Durante muito tempo, eu não acreditei que o que acontecesse fosse genocídio e eu recusei essa concepção de maneira, acho que automática, né? Agora, isso não quer dizer que isso não tenha me preocupado. Eu comentei num grupo de WhatsApp com poucos amigos, de 4 pessoas, eu sou uma delas. Logo no primeiro mês de guerra, quando Israel anunciou que não ia entrar ajuda humanitária na faixa de Gaza, que se isso fosse mantido por muito tempo, a gente ia ver um genocídio em Gaza. Muito preocupado com aquela situação. E depois de 2, 3 semanas, Israel permitiu a entrada de ajuda humanitária. E, obviamente, que no primeiro mês de guerra, Gaza estava abastecida. Né? Enfim, Gaza não estava toda destruída, estava abastecida. Então, 2, 3 semanas sem entrada de nada em Gaza não é suficiente para você causar um grande número de mortos. Talvez nenhum, né? Ou talvez muito poucos. A questão agora é muito mais grave, né? Muito mais sensível do que era naquele momento. Como você mesmo comentou, tinha gente chamando aquilo de genocídio no dia 8 de outubro, como eu vi gente chamando de genocídio uma operação que Israel fez em Jenin, que resultou na morte, e aí o exército israelense fala de 72 pessoas, os palestinos falam de 350, durante a segunda intifada, se não me engano, em 2003, 2002 a 2003, e tinha gente chamando aquilo de genocídio. Como tem gente agora me cobrando que eu chame o 7 de outubro de genocídio, porque nenhuma classificação jurídica de genocídio diz que você tem que ter um número específico de pessoas mortas. E aí eu digo o seguinte: existe uma categoria jurídica de genocídio e existe um uso sociopolítico do termo. A gente usa, por exemplo, a gente vê o termo genocídio sendo usado em muitos casos ao redor do mundo, porque o termo ele tem força. Eu acho que na grande maioria das vezes que o termo genocídio é usado, ele não seria corroborado no Tribunal Internacional. E eu tenho bastante convicção de que até junho do ano passado, essa acusação contra Israel não passaria no Tribunal Internacional. E isso eu digo sabendo que os 2, 3 primeiros meses de guerra foram os meses que Israel mais matou palestinos. Mas por quê? Porque naquele momento você via, de alguma maneira, que aqueles ataques estavam sendo direcionados. Né? É óbvio que eles estavam desconsiderando a população civil em Gaza mais do que nunca antes. Acho que desconsiderando, enfim, os danos colaterais, né? Como se diz, as pessoas que podem morrer em função de um ataque a um terrorista. Né? Mais do que nunca. Por outro lado, você via que aqueles ataques eram direcionados e que realmente Israel estava atacando os depósitos de armas do Hamas, os membros de alto escalão do grupo, principalmente. Enfim, eu acho que você pode até ver crimes de guerra ali, com certeza houve muitos, mas era difícil você conseguir convencer um juiz que aquilo fosse genocídio. O que mudou? Mudou quando Israel
abertamente, o governo israelense abertamente, começou a trabalhar pela expulsão da população palestina de Gaza, e encontrou, obviamente, o discurso do Trump um aliado muito favorável para isso, porque a gente começou a enxergar as ações que são feitas em Gaza e a insistência na continuidade da guerra, né, como um projeto que, no fim das contas, ele visa eliminar uma população do lugar onde eles vivem. Não é o extermínio completo, pode ser, tipo, pelo menos até agora ninguém disse isso, né? Com exceção de um ministro israelense que disse que até uma bomba atômica contra Gaza podia ser considerada, mas ainda não passou a ser na parte do vocabulário do governo israelense. Mas a limpeza étnica, a expulsão, né? A imigração voluntária, entre aspas, porque depois que você destrói 75% da faixa de Gaza, você chamar aquela imigração de voluntária enfim, é uma piada. Ela passou a encontrar. Enfim, a gente conseguiu entender onde se encontrava o discurso e prática. E quando Israel proibiu a entrada de ajuda humanitária durante meses, e quando permitiu a entrada, permitiu de forma absolutamente insuficiente, já depois de ter destruído hospitais, você proibir a entrada de insumos médicos e de equipamento médico, sabendo que as pessoas vão morrer por causa disso, eu acho que Israel praticamente completou toda a tabela do que está previsto nos protocolos de Roma, de que caracteriza genocídio, né? Até, enfim, eu tô com isso aberto, porque eu vou gravar o podcast amanhã, e obviamente que eu fui questionado, né, por alguns ouvintes sobre isso. E então, enfim, a gente tem, tipo, muito claro, né, quais são, na verdade, o que caracteriza genocídio. Genocídio, basicamente, você precisa ter morte intencional de membros de um grupo, você causar problemas físicos ou mentais graves em membros do grupo, você infligir de maneira deliberada condições de vida que possam destruir o grupo totalmente ou parcialmente, inclusive psicologicamente, impor medidas que possam afetar o nascimento de membros de determinado grupo e forçar a transferência de crianças de um grupo para outro grupo. Okay? Tudo isso são termos que, por si só, um deles sendo cumprido de maneira intencional, okay? Por questões nacional, étnica, raciais ou religiosas, possam se enquadrar no crime de genocídio. Enfim, o que eu acho que eu acho que precisa ter além disso? Eu acho que você precisa ter uma ação sistemática. O Hamas pode ter intenções genocidas com Israel, mas eles não têm condições de colocar isso em prática. Então o Hamas tem que ser tratado como um grupo que, se pudesse, me mataria e mataria todo mundo aqui, mas eles não puderam e, portanto, eles não fizeram. Você não pode considerar o 7 de outubro um genocídio, porque amanhã vai se considerar o ataque a Jenin um genocídio também. A gente precisa entender que o genocídio ele é o mais hediondo dos crimes e que a gente não pode declarar qualquer coisa um genocídio com 2 ou 3 meses. E isso não quer dizer que a gente não possa lutar para que a violência pare com 2 ou 3 meses ou com 2 ou 3 dias. Agora, a gente tem que ter cuidado com as palavras. Hoje, segundo o conceito de genocídio do Protocolo de Roma, eu tenho muita dificuldade de defender Israel dessa acusação. E isso, para mim, é uma mancha. É uma mancha na história de Israel e acaba sendo uma mancha na história do sionismo também. Eu acho que a Alemanha produziu o Holocausto e nem por causa disso o nacionalismo alemão, né, o direito dos alemães de terem um Estado foi revogado. Eu acho que isso não tem que ser o que vai revogar o direito dos judeus à autodeterminação nacional. Mas isso exige reparação ao povo palestino, isso exige um exame de consciência muito grande, isso exige um pedido de desculpa, né? Uma compreensão do crime grave que a gente cometeu, e mesmo que não seja genocídio, que sejam crimes contra a humanidade. Enfim, eu acho que é muito grave também. É muito grave o que está acontecendo em Gaza. Você não precisa usar. Eu acho que a expressão ela importa menos do que os fatos em si. Por isso que eu fico absolutamente tranquilo por ter demorado tanto para avaliar que, de fato, eu estou me convencendo de que o que acontece, eu estou convencido de que o que acontece é um genocídio.
para mim isso é menos importante, porque a minha consciência, pelo menos isso está tranquila, que eu briguei contra isso o tempo inteiro. Enfim, eu tô me posicionando contra isso o tempo inteiro. E não faço mais por ter medo de ser preso, porque, lamentavelmente, a polícia em Israel está prendendo gente que sai para se manifestar contra a guerra, de maneira arbitrária, totalmente arbitrária. Então, a expressão ela é importante, com certeza. A categoria jurídica ela é importante, mas quem tem que decidir são os juízes de raia. O que o resto do mundo tem que fazer é pressionar para que acabe. Não importa o que você vai chamar. Quem está preocupado com o nome é quem está preocupado em colocar culpa, né? Enfim, quem está querendo dizer, olha só quem são essas pessoas que estão fazendo isso. E essas pessoas podiam ser qualquer pessoa, né? Porque os seres humanos, eles não são... você não nasce bom nem ruim, né? Você é levado a tomar determinadas atitudes de acordo com os contextos nos quais você se encontra e, enfim, você acaba sendo levado a pensar em determinadas coisas e fazer determinadas coisas. A Alemanha é um dos países mais educados da Europa. Então, e o povo alemão fez um genocídio terrível. E hoje eles não fariam, né? Porque hoje eles são educados de uma maneira diferente. Eu acho que o povo judeu e o próprio Estado de Israel deram exemplos muito positivos para o mundo durante muitos anos e estão dando um péssimo exemplo para o mundo hoje. Um exemplo terrível. E eu acho que a gente precisa ser reeducado para que isso não aconteça de novo. Mas antes de tudo isso, a gente precisa parar com o que está acontecendo. Isso para mim, eu sempre digo isso. Qualquer pressão pacífica, para mim, ela é razoável e ela é legítima, porque as pessoas estão morrendo, né? E não só palestinos, tá? Os soldados israelenses também estão morrendo por um projeto que não tem nenhuma razão de ser, e os sequestrados, como a gente viu essa semana nesses vídeos terríveis, né? O Hamas sempre lembra para a gente nessas horas o nível de barbárie deles, né? O sujeito cavar a própria sepultura, ser filmado cavando a própria sepultura, essas pessoas estão à beira da morte, muito próximas da morte. Não é brincadeira, não é o achismo, não é suspeita. A gente viu, né, que as pessoas estão à beira da morte. Então a gente precisa lutar para que isso pare. Okay? Eu acho que por todas essas razões, não só por uma nem só por duas, por todas essas razões. Já encaminhando para o final, então, eu só queria te questionar sobre se, enquanto Estado de Israel, na figura do governo do Netanyahu, possa estar cometendo um genocídio, acho que é importante também tentar separar um pouco o que é o Estado de Israel do povo judeu, né? Eu acho que é engraçado como é complicado para muitos de nós judeus criticar Israel, porque criticar Israel é como se fosse criticar nós mesmos, mas ao mesmo tempo tem que existir uma separação entre o que um governo faz e o que a sua população, o seu grupo étnico pensa também, né? Então, enfim, eu acho que essa separação é importante. E aí, já emendando com a pergunta final, queria saber, uma experiência mais pessoal sua, como que tem sido esses últimos anos na sua rotina, o que mudou assim na prática, assim, como eu sei que você tem filhos pequenos, então eu quero que você conte de um ponto de vista mais pessoal, assim, como tem sido viver essa guerra e também como que tem sido falar sobre essa guerra semanalmente, numa guerra que além de tudo é uma guerra midiática também, e você estar na mídia falando sobre isso te coloca também numa posição ainda mais delicada. Então, esse compilado para terminar. Sim. Essa situação mexe com a gente em todos os aspectos o tempo inteiro, né? Vou te dar um exemplo. Assim, antes da guerra, eu me sentia tranquilo para conversar com pessoas que eu entendia que tivessem uma mentalidade um pouco mais progressista e fazer críticas ao movimento de colonização da Cisjordânia, entendendo que a maioria dessas pessoas ia, enfim, eu podia estabelecer um diálogo, a gente podia falar sobre isso e fazer uma crítica a isso. Hoje eu não falo sobre isso, né? Porque o ambiente da guerra ele força você a buscar a união do povo, né? Então essa pessoa está servindo o exército ombro a ombro com um cara da comunidade que eu moro. Enfim, é óbvio que hoje em dia muita gente a maioria da população israelense, inclusive, é contra a continuidade da guerra, mas ainda assim você acaba se autocensurando e não falando sobre temas que antes você falaria. Meus filhos pequenos, eles estão viciados em escutar uma banda chamada Tikva Shesh. E essa banda, durante a guerra, escreveu umas 3 ou 4 músicas que são
o suprassumo do nacionalismo chauvinista, tipo, enaltecendo os soldados e a guerra e a união do povo, e, enfim, chamando, é, o, o- dizendo que a gente é um povo de super-heróis, porque estamos lutando junto no exército. E eu acho enfim, assim, eu não sei de onde isso chegou nos meus filhos, eu suspeito que tenha chegado dos adolescentes que às vezes fazem o programa da tarde, que cuidam deles de tarde quando acaba a escola ou a creche, né? E aí o programa da tarde, né? Eles ficam até as 4 da tarde, tipo, com uma pessoa mais velha e uns adolescentes, e eles botam as músicas que eles gostam, e meus filhos de 6 e 8 anos voltam para casa cantando e querendo ver essas músicas no YouTube, né? Enfim, e eu tenho receio de, por exemplo, dizer eu não quero que vocês escutem essas músicas porque depois eles vão contar para alguém que eu não quero que eles escutem essas músicas, enfim, como é que as pessoas vão me olhar, né? Então, esses são impactos pequenos que fazem, né, que essa situação causa na tua vida, e são diários, né? Comentei no podcast que outro dia eu vi um bebê magro em Israel, num evento que eu estava, e de repente direto pensei na imagem do bebê morrendo de fome em Gaza, assim, alguma das 1000 imagens que circularam, né? Enfim, para mim é muito difícil lidar com isso. Eu não acho que a maioria das pessoas está lidando com a situação que nem eu. Às vezes eu tenho ataques de fúria quando eu leio uma notícia, um instinto de violência, que eu tenho que respirar fundo. Eu não sou uma pessoa violenta. Todo mundo tem instinto tipo, de querer bater em alguém, querer quebrar alguma coisa em determinados momentos. E isso acontece muitas vezes comigo. Até agora não fiz nada e espero continuar não fazendo. Mas, mas isso acontece comigo com muita frequência atualmente. E sobre a mídia, olha, no dia 7 de outubro eu escrevi um fio no Twitter, né, que ainda se chamava Twitter naquele momento. Eu tinha 3.500 seguidores. Estava crescendo já por causa da questão da reforma judicial em Israel, né? Já tinha crescido bastante no último ano. E no dia 7 de outubro eu tripliquei o meu número de seguidores, né? Hoje eu tenho acho que 26 mil, uma coisa assim. É, desde então eu dobrou o meu número de seguidores. Não sou um grande influencer e tal, mas enfim, isso possibilitou com que eu começasse a ser chamado para falar na televisão, para falar em programas de rádio, para participar de podcast, né? Me deu uma visibilidade. E junto dessa visibilidade vieram os haters, né? Tipo, as pessoas que vêm te ofender. E vêm todos os dias, praticamente. De Se eu todos os escrevo, os lados. haters aparecem. De todos os lados. Assim, todos os lados. Vem haters judeus, sionistas me atacar. Vem haters pró-palestinos me atacar porque eu sou sionista. Enfim, de todos os lados, vem esses ataques. No início, era difícil lidar com isso. Tipo, sério, eu tô dando minha opinião, tô defendendo as coisas que eu acredito, e a pessoa tá vindo aqui, tipo, me ofender, me atacar, né? Tipo, enfim, me julgar. Depois, aos poucos, você, como tudo na vida, você se acostuma, né? E eu bloqueio porque eu quero que essas pessoas se irritem também, quando elas quiserem comentar uma coisa no meu perfil e não possam, né? É a minha resposta que eu posso dar. É, mas, assim, hoje eu posso dizer para você que eu não me sensibilizo mais com esse tipo de ofensa. É, enfim, acontece. Inclusive me ajudou a amadurecer também, porque eventualmente eu podia ser um desses perfis que nas redes sociais atacava alguém de maneira desproporcional, e eu pensei, bom, então, tipo, com certeza, já fui essa pessoa em algumas vezes, e de fato algumas pessoas merecem. Quem toma decisões, de fato, quem faz as coisas erradas, eu acho que você pode, é, é, obviamente, dentro da lei, fazer um ataque contra essas pessoas, mas um jornalista, né, um comentarista, enfim, não acho que é legítimo isso. Então me fez amadurecer também, ver que às vezes eu podia pegar pesado aqui e ali com uma pessoa, me fez mudar um pouco essa posição. Então você tem também coisas que você amadurece nesses momentos. Agora, é, é muito desgastante essa situação de você estar sendo intimado, né, ou convidado a falar sobre esses temas o tempo inteiro, porque você tem que ser cuidadoso com o que você fala, você tem que pensar muito bem para não ser mal compreendido, e vai ser, para algumas pessoas você vai acabar sendo, é, e vai vir uma enxurrada de comentários depois também. Enfim, com isso eu já aprendi a lidar, mas no início foi difícil. E eu fico pensando, caramba, ser jornalista é pior ainda, né? Porque você tem que estar atrás da notícia o tempo inteiro, você tem que ir para os lugares perigosos, você tem que ver em loco o sofrimento das pessoas, né?
tive umas conversas agora, comecei há pouco tempo por WhatsApp com a Paola Diort, que foi a correspondente da Globo aqui, né? Eu conheci a Paola, a gente teve um jogo no evento uma vez e tal, e a gente trocou WhatsApp algumas vezes. E, assim, é muito difícil a vida de um correspondente numa situação dessas. Eu, pelo menos, estou livre disso. Eu posso, às vezes, chegar em casa, fingir que não está acontecendo nada e tentar relaxar a cabeça um pouco. Mas, assim, é um pesadelo constante essa situação, que impactou minha vida profissional também negativamente, porque eu trabalhava com turismo também, enfim, me abriu a oportunidade, sem dúvida, mas eu preferia não ter tido que passar por isso. Eu preferia voltar para o dia 6 de outubro, tipo, e viver aquela vida. Eu acho que e praticamente todo mundo, né? Acho que praticamente todo mundo, não todo mundo, mas praticamente todo mundo. Mas a gente não pode. Enfim, isso aconteceu e a história não volta para trás. A gente tem que tentar ver se para frente as coisas podem melhorar. João, eu queria te agradecer. Para mim, gravar esse podcast, eu falei 3 vezes sobre judaísmo no meu podcast. Meu podcast começou em 2022. Uma vez com a Anitta, no começo, para conversar sobre esse assunto no geral, antes do 7 de outubro. No 7 de outubro, acho que foi um sábado, né? Na terça-feira eu gravei um episódio com a Anitta também, Anitta Efraim, que foi um episódio que foi muito importante para mim naquele momento, mas que também foi a primeira vez que eu recebi hate, assim, e bastante. E é um assunto muito delicado, né? E eu acho que hoje, olhando para meus amigos judeus, para a comunidade, até para minha família, assim, eu acho que as pessoas estão falando menos sobre esse assunto porque estão exaustas desse assunto. Assim. Aqui a gente na diáspora, talvez, pelo menos no meu convívio próximo, a gente acabou se fechando um pouco, falando menos sobre o assunto e querendo menos entrar nessa zona espinhosa. Hoje eu quis entrar de novo porque, enfim, eu acho que estava na hora do meu podcast falar desse assunto de novo e eu sei que você é uma pessoa que eu confio, eu escuto há muitos anos, eu me sinto confortável e eu acho que você, ao longo desses últimos anos, foi uma pessoa que me ajudou muito a entender meu lado judeu e também a entender como olhar para Israel, como entender essa situação toda. Então eu queria te agradecer muito por isso e te agradecer também por essa entrevista e pelo seu trabalho. Espero que continue fazendo podcast, apesar de ser desgastante, mas ajuda muito a gente aqui a entender o que está acontecendo e também se identificar um pouco com o que acontece em Israel. Eu te agradeço pelas palavras. A verdade é que é uma pena que judeus ao redor do mundo se sintam tão obrigados a comentar sobre um tema que, tipo, que eles não têm nenhuma influência sobre esse tema, né? Porque eles acabam sofrendo cobranças que flertam com o antissemitismo, né? Sobre, enfim, o que você tem a ver com o que está acontecendo aqui agora? Eu ainda pago meus impostos para esse governo fazer o que eles quiserem com o meu dinheiro, não, enfim, mas qual é a tua relação com isso? Então, enfim, é lamentável que isso tenha que acontecer. É, mas, enfim, essa é parte do preconceito, é parte do antissemitismo, que acontece com outros grupos também, enfim. E a gente não tá. É parte dessa situação. Mas fico feliz de poder representar alguma coisa, poder ajudar alguém a entender alguma coisa. O nosso podcast também cresceu muito depois da guerra. Outra vez, eu lamento que tenha sido necessário essas circunstâncias, mas enfim, foi o que aconteceu e a gente estava aqui nesse momento e pelo jeito a gente foi relevante para bastante gente. Não que a gente tenha uma audiência imensa, mas é uma audiência relevante, eu diria. E, enfim, eu espero que a gente continue com uma audiência relevante, podendo falar de processo de paz, podendo falar de eleições, podendo falar de temas que possam trazer mais otimismo, né, para a realidade atual no país. Enfim, e outra vez, os votos que se termine logo e obrigado pelo convite. Então, esse podcast do lado esquerdo do muro está disponível em todas as plataformas? Todas as plataformas. E é toda quinta, né? Spotify, Apple Podcast, está no YouTube também, em vídeo. Quem quiser escutar, é só procurar, não é difícil encontrar a gente não. É toda quinta que sai? Sai, em geral, às sextas. A gente grava às quintas e ele é publicado às sextas. Tá bom. Então também quem está escutando, sigam o João, sigam o podcast dele do lado esquerdo do muro. Sigam também o Backstage Podcast, estou gravando a segunda temporada e os episódios vão sair aos poucos, então é isso, estou voltando a gravar e muito obrigado mais uma vez, João.